O marido a baniu do casamento do cunhado para levar a amante. Ela não discutiu, apenas fez algumas ligações. Horas depois, o orçamento da festa saltou de 40 mil para 100 mil. Quando ele a acusou de vingança, ela finalmente revelou o segredo e todos ficaram chocados. O aroma de gardênias e a luz âmbar que se derramava pelas janelas do Solar Imperial, o espaço de eventos mais cobiçado de São Paulo, eram o habitat natural de Isadora Mendes. Aos 42 anos, ela não era apenas uma empresária de sucesso, era uma arquiteta de sonhos, uma maestrina que regia a sinfonia complexa de casamentos, celebrações e marcos corporativos com uma calma que beirava o sobrenatural. Sua empresa, a Celebrare, era o selo de excelência que transformava qualquer ocasião em uma memória indelével. Isadora construíra seu império com unhas, dentes e uma intuição infalível para a beleza e a logística. Cada detalhe, da gramatura do convite à inclinação exata de um arranjo de mesa, passava por seu crivo. E era essa dedicação que a colocava em um patamar onde a concorrência mal conseguia vislumbrar. Contudo, o palco de seu mais recente desafio não era um salão de festas, mas a sala de jantar de sua própria casa, onde a tensão podia ser cortada com a mesma espátula de prata que fatiaria o bolo de um casamento. A família de seu marido, Marcelo, estava reunida. O motivo era a celebração do noivado de Léo, o irmão mais novo de Marcelo, com Júlia, uma jovem doce de olhos sonhadores. A alegria inicial, no entanto, rapidamente se dissolveu em uma névoa de preocupação financeira que pairava sobre a mesa como uma nuvem de tempestade. Léo, um talentoso designer gráfico, e Júlia, uma professora recém-formada, tinham um amor que parecia saído de um conto de fadas, mas um orçamento que mal pagaria a realidade. Em conversa girava em torno de números que soavam como sentenças: 100 mil reais. Esse era o custo estimado para o casamento que eles idealizavam, um valor que para a realidade deles era tão alcançável quanto tocar a lua. A mãe de Marcelo, Sônia, uma mulher de gestos dramáticos e suspiros audíveis, lamentava com a mão no peito. Meu filho merece o melhor, mas como? Com o aluguel, as contas, Júlia merece um dia de princesa, não uma cerimônia improvisada no salão do prédio. Isadora ouvia em silêncio, observando a dança familiar da aflição. Ela via o brilho nos olhos de Júlia se apagar a cada sugestão de corte. Um buffet mais simples, um fotógrafo amador, um vestido alugado de segunda mão. Via a dignidade de Léo se esvair enquanto ele tentava defender a ideia de um casamento pequeno e charmoso, um eufemismo para o que o dinheiro dá para pagar. Marcelo, seu marido há 15 anos, participava da conversa com uma solidariedade performática, oferecendo soluções que ele sabia serem paliativas. Ele olhava para Isadora de vez em quando, com um olhar que ela conhecia bem. A expectativa silenciosa de que ela, a maga dos eventos, fizesse um milagre modesto, talvez um desconto aqui, um contato ali. Ele nunca, em todos aqueles anos, pareceu compreender a real dimensão do império que ela comandava. Para ele e sua família, a Celebrare era apenas o negócio da Isa, um hobby sofisticado que pagava as contas de luxo, mas cuja engrenagem interna eles jamais se deram ao trabalho de entender. Enquanto eles debatiam sobre planilhas e sacrifícios, a mente de Isadora já operava em alta velocidade, como um supercomputador calculando as variáveis de um problema complexo. 100 mil era o preço de mercado, o valor para o cliente comum. Mas ela não era uma cliente comum. Ela era a rainha daquele tabuleiro. Em sua mente, ela já discava para Ricardo, do buffet Sabor em Arte, um parceiro de longa data cuja lealdade ela cultivara com contratos vantajosos e pagamentos pontuais. Já visualizava a conversa com Beatriz,
da Flor de Lis Decorações, que lhe devia um favor desde que Isadora salvara o evento de sua filha de um desastre. O fotógrafo, o DJ, o espaço, todos eram peças em um ecossistema que ela não apenas habitava, mas regia. Ela sabia exatamente quais cordas puxar, quais acordos de permuta reativar, quais cortesias solicitar em nome de uma parceria sólida. O valor que assustava a família era para ela uma massa de modelar. Naquela mesma noite, depois que os convidados se foram, deixando para trás uma atmosfera de sonhos frustrados, Isadora se trancou em seu escritório. O ambiente, decorado com prêmios da indústria e fotos de eventos espetaculares, era seu santuário. Com o telefone em mãos, ela começou sua orquestração silenciosa. Ligou para Ricardo. Ricardo, querido, preciso de um milagre para o casamento do meu cunhado. Pense no seu melhor preço de custo, aquele que você só faz para mim. A resposta foi imediata e calorosa. Ligou para Beatriz. Bia, lembra daquele nosso acordo? A hora de cobrar chegou, em forma de flores. Uma a uma, as ligações foram feitas. Permutas por menções em eventos futuros, descontos em troca de exclusividade em contratos maiores, cortesias em nome da amizade e do respeito profissional que ela inspirava. Em menos de 3 horas, a mágica estava feita. O orçamento de R$100 mil despencou para 40 mil. Um valor ainda considerável para o jovem casal, mas agora dentro do campo do possível. Contudo, ao olhar para o número final na tela de seu tablet, Isadora sentiu algo mais. Viu o rosto de Júlia, a esperança quase extinta em seus olhos. Lembrou-se da gratidão genuína de Léo quando ela lhe dera conselhos de carreira anos atrás. Eles eram família. E o que era R$40 mil para ela? O lucro de um único evento corporativo de médio porte. Menos do que ela gastara em sua última viagem a Milão para uma feira de design. Naquele momento, uma decisão se solidificou em seu coração, uma decisão nascida da mais pura generosidade. Ela não apenas viabilizaria o sonho, ela o presentearia. No dia seguinte, ela procurou sua sogra, Sônia, e disse com a discrição que o ato exigia. Consegui resolver a questão do casamento. O valor total ficou em 40 mil, e eu vou arcar com tudo. É um presente meu para eles. Só peço uma coisa, que meu nome não seja mencionado. Digam que conseguiram um patrocínio, um investidor anjo, qualquer coisa. A alegria deles é o meu único pagamento. Sônia, entre lágrimas e abraços desajeitados, prometeu guardar o segredo. A notícia se espalhou pela família como um bálsamo. Léo e Júlia, eufóricos, acreditaram na história de um investidor anônimo que se sensibilizara com sua história de amor. As semanas seguintes foram um turbilhão de preparativos. Fornecedores, instruídos por Isadora a manter a fachada, confirmavam cada detalhe de um casamento que prometia ser memorável. O buffet de Ricardo prepararia um cardápio digno de reis. As flores de Beatriz transformariam o salão em um jardim encantado. Tudo corria com a perfeição de um roteiro bem escrito, um roteiro que Isadora escrevera e financiara das sombras, satisfeita em seu papel de fada madrinha anônima. Ela se sentia plena, feliz por usar seu poder e sua influência para criar felicidade. Mal sabia ela que nos bastidores daquele conto de fadas, um drama sombrio, uma traição de proporções avassaladoras, estava sendo meticulosamente ensaiado, e o palco para essa humilhação seria o próprio sonho que ela tornara possível. O golpe viria da pessoa de quem ela menos esperava, e a ferida que se abriria seria muito mais profunda do que qualquer problema financeiro. A serenidade que Isadora sentia ao ver o sonho de Léo e Júlia tomar forma era como a calmaria que precede a tempestade. Ela se movia pelos dias seguintes com a satisfação discreta de quem sabe ter feito o bem sem a necessidade de aplausos. Acompanhava de longe os preparativos,
sorrindo ao ouvir os relatos entusiasmados de Júlia sobre a degustação do buffet ou a escolha das músicas. Para Isadora, a felicidade deles era a confirmação de que sua decisão fora acertada. Ela se permitiu relaxar, acreditando que sua boa ação estava segura, protegida pelo anonimato que ela mesma impusera. Contudo, a tranquilidade foi brutalmente estilhaçada em uma terça-feira chuvosa, um dia cinzento que se tornaria o marco zero de sua desilusão. A chamada não veio de um fornecedor ou de sua sogra, mas do celular de Marcelo, seu marido, que a convocou para uma conversa séria em seu escritório em casa, um espaço que ele raramente usava e que, naquele momento, pareceu adquirir a solenidade fria de um tribunal. Marcelo não a olhou nos olhos quando ela entrou. Ele estava de pé, perto da janela, observando a chuva fustigar o vidro, uma postura que ela aprendeu a associar a más notícias. Sua voz, quando finalmente falou, era desprovida de qualquer calor, carregada com um tom de ordem que ele normalmente reservava para seus subordinados na empresa de importação que herdara do pai. Isadora, sobre o casamento do Léo, houve uma mudança de planos, e eu preciso que você entenda, e principalmente que não crie problemas. A frase "não crie problemas" foi a primeira agulha, fina e gelada, a perfurar a pele de Isadora. Ela se sentou na poltrona de couro, o corpo subitamente tenso, e esperou. O que se seguiu não foi um pedido, mas uma comunicação unilateral, uma sentença proferida sem direito à defesa. Marcelo, com uma frieza calculada, explicou que ela não poderia mais ir ao casamento. Seu nome seria removido da lista de convidados. O silêncio que se instalou no escritório foi tão denso que Isadora podia ouvir o zumbido da própria incredulidade. Ela piscou, tentando processar a informação. Excluída? Excluída do casamento que ela, e somente ela, havia tornado possível? A lógica se recusava a aceitar o absurdo da situação. Excluída? Ela repetiu, a voz um fio. Marcelo, que brincadeira é essa? Eu sou sua esposa. Léo é meu cunhado. A expressão dele se endureceu, a paciência se esvaindo como areia por entre os dedos. Não é uma brincadeira, é uma decisão familiar para evitar constrangimentos. A palavra constrangimentos a atingiu como um soco. Que constrangimento sua presença poderia causar? Ela, que sempre fora a personificação da discrição e da elegância, que se movia com a graça de uma diplomata em todos os eventos familiares, mesmo quando as críticas veladas de sua sogra pairavam no ar. Ela exigiu uma explicação, e a verdade, quando veio, foi mais sórdida e humilhante do que qualquer coisa que sua mente pudesse ter concebido. Marcelo queria ser padrinho, mas não ao lado dela. Ele queria formar par com Laura, a prima recém-divorciada de Júlia, uma mulher exuberante e visivelmente interessada por ele, que vinha trocando olhares e mensagens com seu marido há meses, algo que Isadora, em sua confiança cega, havia escolhido ignorar. A família, segundo ele, havia concordado que a presença de Isadora como esposa oficial criaria uma situação delicada. A presença dela inibiria a nova dinâmica que Marcelo queria estabelecer. Ele não estava apenas pedindo um favor. Estava anunciando o início de um caso, usando o casamento do irmão como palco para sua estreia social com outra mulher. E o mais cruel, ele esperava que Isadora, a esposa traída, se retirasse silenciosamente para não atrapalhar o espetáculo. A dor da traição conjugal era aguda, mas foi a camada seguinte de humilhação que a fez perder o ar. Ele estava usando o evento que ela financiou como o cenário para seu adultério. Ele a estava apagando de seu próprio gesto de generosidade. O anonimato que ela pedira por nobreza agora era usado como uma arma contra ela. Como ninguém sabia que ela era a benfeitora, sua ausência seria facilmente justificada. Talvez como uma viagem de negócios de última hora.
uma doença súbita. Ninguém questionaria, ninguém a defenderia. Ela seria simplesmente apagada. A mulher cujo poder e influência eram a espinha dorsal daquele evento seria tratada como uma figurante descartável. A magnitude da crueldade a deixou paralisada. Era um plano meticuloso, uma facada calculada para doer não apenas em seu coração de esposa, mas em sua alma de mulher, em seu orgulho de profissional. Então, a família toda sabe disso? Léo, Júlia, sua mãe? Ela conseguiu perguntar, a voz trêmula de uma raiva gelada que começava a substituir o choque. Marcelo deu de ombros, um gesto de indiferença que era mais violento que um grito. Eles querem o melhor para o Léo, e o melhor é um casamento sem drama. Eles concordaram que essa é a solução mais simples. A solução mais simples. Apagar 15 anos de casamento, apagar a mulher que construiu um império ao seu lado, apagar a benfeitora que lhes deu um sonho de presente. Tudo isso era a solução mais simples. Naquele instante, algo dentro de Isadora se partiu. Não foi um estalo, mas uma fratura lenta e profunda. A imagem do homem que ela amava, ou que pensava amar, se desfez em pó, revelando um estranho egoísta e cruel. A dor era imensa, mas por baixo dela, uma nova força começava a emergir, forjada no fogo daquela humilhação. Era a força da mulher que construiu a Celebrare do nada, a mulher que negociava com tubarões do mercado e vencia. A mulher que eles haviam subestimado de forma tão espetacular. Ela se levantou, a postura ereta, o queixo erguido. Seus olhos, agora secos, fixaram-se nos de Marcelo com uma intensidade que o fez recuar um passo. Não havia mais lágrimas, apenas a clareza cortante de quem vê o campo de batalha pela primeira vez. Ela não disse nada. Apenas se virou e caminhou para fora do escritório, deixando-o em um silêncio desconfortável. Ele provavelmente interpretou seu silêncio como submissão, como a aceitação de uma mulher derrotada. Ele não poderia estar mais enganado. Enquanto caminhava pelo corredor de sua casa, que de repente parecia um território inimigo, Isadora não pensava em vingança. Pensava em consequências. Eles haviam feito uma escolha. Eles a haviam excluído. Agora ela lhes mostraria o verdadeiro custo de sua ausência. O telefone, que antes fora seu instrumento de generosidade, agora seria sua arma de justiça. A fada madrinha estava morta. E em seu lugar, a rainha estava prestes a retomar seu trono e seu reino. A mulher que saiu do escritório de Marcelo não era a mesma que havia entrado minutos antes. A dor da traição, aguda e lancinante, não a paralisou. Pelo contrário, agiu como um catalisador, queimando a névoa de complacência que se instalara ao longo de 15 anos de um casamento confortável, mas desigual. A Isadora, que agora se dirigia ao seu próprio santuário, o escritório da Celebrare no andar de cima, era a Isadora em sua forma mais pura, a estratega, a negociadora, a mulher que entendia de poder, contratos e, acima de tudo, de consequências. A ferida em seu coração sangrava, mas sua mente estava mais clara e afiada do que nunca. Ela não derramou uma única lágrima. Lágrimas eram para a dor que se lamenta. A raiva que ela sentia era uma dor que se transforma em ação. Ela se sentou em sua cadeira de couro italiano, a mesma de onde orquestrara o milagre, e olhou para a cidade de São Paulo, que se estendia além da janela panorâmica, a cidade que ela conquistara. E a família de seu marido, em sua arrogância provinciana, achava que podia simplesmente descartá-la de um evento construído sobre os pilares de seu próprio império. Seu primeiro ato não foi impulsivo, foi cirúrgico. Ela pegou seu celular, o aparelho que continha os contatos mais poderosos do setor de eventos do país, e sua agenda mental, onde cada favor, cada dívida de gratidão, cada ponto fraco de seus parceiros estava meticulosamente arquivado. Eles queriam excluí-la? Ótimo.
Então ela excluiria sua influência, seu nome, seu poder, e eles descobririam, da maneira mais dura possível, que sem ela não havia nada. A primeira ligação foi para Ricardo, o dono do buffet Sabor em Arte. Sua voz era calma, profissional, desprovida de qualquer emoção que pudesse trair a tempestade em seu peito. Ricardo, boa tarde. Isadora Mendes. Preciso de uma atualização sobre o evento de Léo e Júlia. Houve uma mudança significativa nos planos e minha participação pessoal foi cancelada. Do outro lado da linha, a confusão de Ricardo era palpável. Cancelada? Isadora, mas está tudo pronto. Os insumos mais caros já foram encomendados baseados na sua garantia. Ela o interrompeu, a voz firme como aço. Eu entendo, Ricardo, e é por isso que estou ligando. Todas as cortesias, permutas e descontos especiais que foram concedidos com base na minha participação e no nome da Celebrare precisam ser revogados. O contrato deve retornar ao seu valor de mercado integral, com efeito imediato. Envie a nova fatura para a família. O contato é Sônia, a mãe do noivo. O silêncio do outro lado foi pesado. Ricardo era um homem de negócios. Ele entendeu a mensagem nas entrelinhas. Aquilo não era um ajuste comercial, era um terremoto. Isadora, isso vai triplicar o valor do buffet. Eles não terão como pagar. Essa, respondeu Isadora com uma frieza que a surpreendeu. É uma consequência com a qual eles terão que lidar. Minha empresa e meu nome não podem mais estar associados a um evento do qual fui formalmente excluída. É uma questão de integridade profissional. Ela desligou antes que ele pudesse argumentar, e a sensação de poder que a invadiu foi vertiginosa. Era a justiça em sua forma mais pura e contratual. A próxima ligação foi para Beatriz, da Flor de Lis Decorações. O roteiro foi o mesmo, profissional, direto, implacável. Bia, sobre o casamento do meu cunhado. Minha participação foi vetada. Portanto, o acordo de permuta que fizemos está desfeito. Por favor, envie o orçamento completo para a família. Sim, o valor cheio. Agradeço a compreensão. Uma a uma, as ligações foram feitas. O fotógrafo, o DJ, o responsável pelo solar imperial, o serviço de manobristas. Cada peça do quebra-cabeça que ela montara com maestria foi metodicamente desmontada. Cada desconto, cada cortesia, cada favor foi revogado. Em menos de uma hora, o castelo de cartas de R$100 mil, que ela havia transformado em uma base sólida de 40 mil, voltou a ser um castelo de cartas, pronto para desabar ao primeiro sopro de uma fatura. O golpe final, no entanto, ela reservou para ser aplicado pessoalmente. Ela desceu as escadas e encontrou Marcelo na sala, assistindo televisão com uma expressão presunçosa, como se tivesse resolvido um problema complexo com grande habilidade. Ele a olhou, esperando talvez um confronto choroso, uma súplica. Em vez disso, encontrou a calma de um general após uma manobra bem-sucedida. Marcelo, disse ela, a voz ressoando no silêncio da sala. Apenas para que não haja mal-entendidos. Já que fui excluída do casamento, informei a todos os fornecedores que meu nome e o da Celebrare não estão mais vinculados ao evento. Consequentemente, todos os benefícios que consegui foram cancelados. Ele a encarou, a compreensão demorando a chegar. Que benefícios? A pergunta dele, tão genuína em sua ignorância, foi a prova final de seu desprezo. Ele nunca soube, nunca se importou em saber. Os benefícios, Marcelo, que reduziram o custo do casamento de 100 mil para 40 mil. O valor voltou ao original. Aconselho que avisem sua mãe para se preparar para as novas faturas. A cor sumiu do rosto de Marcelo. O controle remoto caiu de sua mão. Você não fez isso. Eu fiz, confirmou ela. Vocês me removeram. Eu removi meu apoio. É simples, causa e consequência. E então, ela desferiu o último golpe.
aquele que aniquilaria qualquer esperança restante. Ah, e a propósito, aquele investidor anjo, o patrocínio que sua mãe mencionou para Léo e Júlia? Era eu. E como não faço mais parte da celebração, minha doação de R$ 40.000 também está, obviamente, cancelada. Se um raio tivesse caído dentro da sala, o efeito não teria sido mais devastador. O rosto de Marcelo passou por uma sucessão de choque, negação e, finalmente, pânico puro. Ele se levantou gaguejando. Isadora, isso é vingança. Você está destruindo o sonho do meu irmão por um capricho. A acusação era tão absurda, tão descolada da realidade, que Isadora quase riu. Ela o encarou, a rainha em seu poder, e proferiu a sentença final com uma firmeza que selou o destino daquele casamento, e talvez de seu próprio. Não, Marcelo, não é vingança. É o resultado direto das suas escolhas. Vocês quiseram me excluir. Vocês quiseram apagar minha presença. Então agora lidem com as consequências da minha ausência completa. O sonho, como vocês o conheciam, não existe mais porque a sonhadora foi expulsa. Com isso, ela se virou e subiu as escadas, não para seu quarto, mas para o quarto de hóspedes, onde passaria a noite. O som que veio da sala não foi de raiva, mas de puro desespero. O som de Marcelo ao telefone tentando explicar o inexplicável para sua mãe. A Sinfonia do Caos havia começado, e Isadora, sua compositora, ouviria cada nota com a satisfação sombria da justiça sendo feita. O silêncio que se seguiu à tempestade foi, de muitas maneiras, mais ensurdecedor do que o caos inicial. Nas horas seguintes à sua declaração de guerra contratual, Isadora se refugiou no quarto de hóspedes, um espaço impessoal que, paradoxalmente, parecia mais seu do que o quarto conjugal que dividira com Marcelo por uma década e meia. Ela não sentia triunfo, não no sentido exultante da palavra. O que sentia era uma clareza fria e dolorosa, a lucidez de um cirurgião que acaba de amputar um membro para salvar o corpo. O som do desespero de Marcelo, abafado pelas paredes, era a trilha sonora da ruína que ele mesmo havia construído. Ela podia imaginar a cena. Sônia, sua sogra, recebendo a notícia não como uma consequência, mas como um ataque pessoal, uma afronta da nora que ela sempre considerou arrogante e distante. Podia visualizar Léo e Júlia, o casal de noivos, sendo arrancados de sua bolha de felicidade e jogados em um pesadelo financeiro do qual não havia escapatória. A empatia, uma característica tão intrínseca a Isadora, lutava para emergir, mas era sufocada pela lembrança vívida da humilhação, da frieza calculada de seu marido, da cumplicidade silenciosa de uma família inteira. Não demorou muito para que o cerco começasse. O primeiro a ligar foi Léo. Isadora olhou para a tela do celular, o nome do cunhado brilhando como um aviso. Ela hesitou. Uma parte dela, a parte que ainda se lembrava do jovem idealista que ela ajudara com conselhos de carreira, queria atender. Mas a Isadora, que agora estava no comando, sabia que qualquer conversa seria uma tentativa de manipulação emocional. Ela recusou a chamada. E de novo, e de novo. Em seguida vieram as mensagens, uma torrente de súplicas e acusações. Isa, pelo amor de Deus, atende. O que está acontecendo? A mamãe disse que você cancelou tudo. Isso não pode ser verdade. Você está destruindo nosso sonho, Isadora. Por quê? A pergunta por quê a fez bufar. Eles realmente não sabiam? Ou se recusavam a conectar os pontos, a admitir que a exclusão de uma pessoa poderia ter um custo real? A avalanche de mensagens foi interrompida por uma chamada que ela sabia que não poderia ignorar para sempre. Era Júlia, a noiva. A jovem cujos olhos sonhadores a haviam motivado a fazer o gesto generoso em primeiro lugar. Isadora respirou fundo, preparou sua armadura emocional e atendeu, colocando o telefone no viva-voz sobre a cama.
A voz que veio do outro lado não era a da jovem animada que falava sobre arranjos de flores. Era a voz de alguém se afogando. Isadora, por favor, me escuta. Soluços cortavam suas palavras, tornando-as quase ininteligíveis. Eu não sei o que aconteceu entre você e o Marcelo. Eu juro que não sei dos detalhes, mas o casamento... Isadora, não vai mais acontecer. Acabou. O Solar Imperial ligou, o buffet, todos eles. Os valores são impossíveis. Nós não temos esse dinheiro. Nós não temos nem um décimo disso. Isadora permaneceu em silêncio, forçando-se a ser uma rocha contra a maré de desespero. Ela precisava ouvir, precisava entender até onde ia a cegueira deles. Júlia, disse Isadora, a voz controlada, eu lamento que seu sonho tenha sido interrompido. Mas as decisões que levaram a isso não foram minhas. Andoi, mas foi você quem cancelou, acusou Júlia, a voz subindo uma oitava, misturando súplica e raiva. Ricardo do buffet disse que foi uma ordem sua. Por que você faria isso com a gente? O que nós te fizemos? Vocês não me fizeram nada, Júlia. Vocês apenas concordaram com a minha exclusão. Vocês aceitaram que eu fosse apagada da celebração. Vocês acharam que minha presença era um problema, mas que meu dinheiro e minha influência não eram. Vocês não podem ter um sem o outro. O silêncio do outro lado foi a prova de que a verdade a atingira. Júlia provavelmente não havia pensado naqueles termos. Para ela, como para o resto da família, Isadora era uma entidade dividida, a cunhada problemática e a fonte de recursos ilimitados. Eles nunca a viram como uma única pessoa. Foi então que a humilhação de Júlia atingiu seu ápice. A voz dela voltou, baixa, quebrada, despojada de qualquer orgulho. Por favor, Isadora, eu te imploro, não precisa ser tudo, mas não tire tudo. O casamento não vai acontecer sem você, pelo menos o buffet. Ricardo disse que já comprou os ingredientes, que terá um prejuízo enorme. Pense nele, pense em nós. Qualquer coisa, um pouco de dignidade é só o que eu peço. A menção a Ricardo e seu prejuízo foi o ponto de virada. Isadora era, acima de tudo, uma mulher de negócios justa. Ela sabia que sua decisão, embora justificada em relação à família, respingava em parceiros leais. Ricardo, em particular, era um amigo, um homem que confiara nela cegamente. Prejudicá-lo para atingir os outros parecia uma vitória amarga, uma que deixaria um gosto ruim em sua boca. Ela se viu em uma encruzilhada. Manter sua posição de força total, deixando que todos arcassem com as plenas consequências, ou ceder 1 milímetro, não por eles, mas por seus próprios princípios e por um amigo. Ela refletiu por um longo momento. O som da respiração ofegante de Júlia do outro lado da linha. A decisão que tomou não foi de perdão, mas de estratégia e de consciência. Ela manteria sua posição de poder, mas a usaria para ensinar uma lição, não apenas para destruir. Júlia, disse ela, a voz agora carregada de uma autoridade inquestionável. Eu vou pensar sobre o buffet, pelo Ricardo, mas não será um presente, e não virá de graça. Haverá uma condição muito clara. Qualquer coisa, Júlia respondeu, a esperança voltando à sua voz como um sopro de vida. Eu aceito qualquer coisa. Não é só você quem tem que aceitar, é toda a sua família. Marcelo, sua sogra, Léo, você, todos. Para que o contrato do buffet permaneça com o valor original que eu negociei, eu exijo um pedido de desculpas. Não para mim em particular. Um pedido de desculpas público durante a recepção do casamento, se ele vier a acontecer. Todos vocês terão que reconhecer o que fizeram, terão que admitir que me excluíram e que o evento só está acontecendo por minha causa. Vocês terão que engolir o orgulho na frente de todos os seus convidados. A proposta era brutal. Era uma troca de humilhação. A humilhação privada que ela sofreu pela humilhação pública que eles teriam que suportar. Era a única moeda que eles entendiam. A aparência, o que os outros pensam.
Júlia ficou muda por um instante, processando a dureza da condição. Era um preço alto, um que mancharia a memória perfeita de seu casamento para sempre. Mas a alternativa era não ter casamento algum. Nós vamos fazer isso, ela finalmente sussurrou a voz resignada. Eu vou falar com eles, nós faremos. Ótimo, disse Isadora, mas isso cobre apenas o buffet. O resto, o espaço, a decoração, a música, o fotógrafo, está por conta de vocês. O valor que eu doaria está cancelado. No entanto, para o buffet, para que vocês não tenham a desculpa de que não podem pagar, eu farei o seguinte. O valor de R$40 mil será pago, mas não por mim. Será um empréstimo da Celebrare para vocês, sem juros, mas vocês me pagarão cada centavo em 48 parcelas. A primeira vence no mês seguinte ao casamento. Assim, vocês terão o serviço, Ricardo não terá prejuízo, e vocês aprenderão mês a mês, por 4 anos, o valor do sonho que quase jogaram fora. A solução era diabólica em sua perfeição. Ela não era a vilã que destruiu tudo, nem a tola que perdoou e pagou a conta. Ela era a credora, a banqueira, a mulher que os seguraria por um laço financeiro, um lembrete mensal de sua arrogância e de sua dependência. Ela estava lhes dando uma corda para não se enforcarem, mas era uma corda que ela seguraria firmemente. Júlia apenas conseguiu murmurar um obrigada, quase inaudível antes de desligar. Isadora sabia que a batalha não terminara, mas a guerra havia mudado de natureza. Não se tratava mais de destruir, mas de reconstruir os termos de seu relacionamento com aquela família e com seu marido em uma base onde seu valor nunca mais pudesse ser questionado ou ignorado. Ela se levantou e foi até a janela. A chuva havia parado. No céu, por entre as nuvens escuras, um tímido raio de sol começava a despontar. Não era um final feliz. Era o começo de um acerto de contas. As semanas que se seguiram foram um exercício de realidade crua para a família de Marcelo. O sonho grandioso de um casamento, que por um breve e mágico período pareceu ao alcance das mãos, desmoronou, dando lugar a uma versão enxuta, quase esquelética, do que fora planejado. A decisão de Isadora de manter o buffet sob a condição de um empréstimo e de um pedido de desculpas público foi a única tábua de salvação em um oceano de contratos cancelados e orçamentos impossíveis. Léo e Júlia, com os rostos marcados pela exaustão e pelo constrangimento, passaram dias e noites ao telefone, tentando remendar o que restava. O solar imperial estava fora de questão. O casamento foi transferido para o salão de festas de um clube de bairro, um lugar decente, mas desprovido de qualquer glamour. A decoração suntuosa de Beatriz foi substituída por arranjos modestos, feitos pela tia de uma amiga. O fotógrafo renomado deu lugar a um estudante de comunicação que cobrou um valor simbólico. Cada escolha era um lembrete gritante do que eles haviam perdido, um eco da influência que haviam desprezado. Isadora observava tudo à distância, uma espectadora em seu próprio drama. Ela se mudara definitivamente para o quarto de hóspedes, criando uma fronteira física e emocional que Marcelo não ousava cruzar. Ele tentou, nas primeiras noites, uma abordagem que mesclava raiva e súplica. Acusou-a de ser vingativa e descontrolada, de humilhar sua família por puro despeito. Quando a raiva não funcionou, ele apelou para a história deles. 15 anos, Isadora. Você vai jogar tudo fora por causa de um mal-entendido? Mas não era um mal-entendido, e ambos sabiam disso. Era uma revelação. Cada palavra dele apenas reforçava a certeza dela de que ele não via a profundidade de sua traição. Via apenas a inconveniência das consequências. Ele não lamentava tê-la ferido. Lamentava ter sido pego e ter perdido o controle da situação.
A mulher que ele via agora não era a esposa complacente que ele podia manipular, mas uma força da natureza que ele não sabia como conter. No dia do casamento, uma atmosfera agridoce pairava no ar. Isadora se arrumou com um cuidado deliberado, escolhendo um vestido de seda azul marinho, elegante e sóbrio. Sua presença no evento não era a de uma convidada, mas a de uma credora, a de uma testemunha da condição que impusera. Ao chegar ao salão, ela sentiu os olhares de todos os parentes. Não havia mais sorrisos forçados ou cumprimentos protocolares. Havia um misto de ressentimento, medo e um respeito recém-descoberto. Ela era o elefante na sala, a personificação do poder que eles haviam subestimado. Ela cumprimentou a todos com um aceno de cabeça polido e se sentou em uma mesa nos fundos, sozinha, uma rainha em seu exílio autoimposto. A cerimônia foi simples, quase apressada. Júlia estava bonita, mas seus olhos carregavam uma sombra de tristeza que o véu não conseguia esconder. Léo parecia um homem cumprindo um dever. A alegria do noivo substituída pela tensão de quem sabe que a parte mais difícil ainda está por vir. Durante a recepção, o buffet de Ricardo era a única centelha do esplendor original. Os pratos eram impecáveis, um contraste gritante com a simplicidade do resto da festa. E foi durante o jantar, antes do corte do bolo, que o momento da verdade chegou. O microfone foi entregue a Léo. O salão ficou em silêncio, os convidados alheios ao drama sentindo a mudança na atmosfera. Léo, com as mãos trêmulas segurando o microfone, olhou para a pequena multidão e depois seus olhos encontraram os de Isadora no fundo do salão. Ele respirou fundo. Um homem prestes a pagar uma dívida de honra. Boa noite a todos. Antes de continuarmos esta celebração, eu e minha esposa, Júlia, e toda a minha família, precisamos fazer um reconhecimento, um pedido de perdão. Um murmúrio percorreu os convidados. Muitos de vocês sabem que sonhávamos com um grande dia, e se hoje estamos aqui celebrando nossa união, mesmo que de forma mais simples, é por causa de uma única pessoa, minha cunhada, Isadora. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Nós, em nossa arrogância e egoísmo, cometemos um erro terrível. Nós a tratamos com um desrespeito que beira o inacreditável. Nós a excluímos, acreditando que poderíamos nos beneficiar de sua generosidade sem honrar sua presença. E nós estávamos errados, terrivelmente errados. Ele se virou diretamente para Isadora, sua voz embargada. Isadora, na frente de todos que amamos, eu peço seu perdão. Perdão pela nossa ingratidão, pela nossa cegueira. O que você fez por nós foi um ato de amor. E nós respondemos com uma traição. Esta festa, este jantar, só existem porque, mesmo depois de tudo, você teve a grandeza de não nos deixar afundar completamente. Obrigado. E me perdoe. Júlia, ao seu lado, também pegou o microfone, as lágrimas escorrendo livremente. O que o Léo disse é a mais pura verdade. Eu peço perdão, Isadora. Você nos deu um sonho e nós o transformamos em um pesadelo para você. Espero que um dia possamos merecer a compaixão que você nos mostrou. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado pela gravidade da confissão. Os convidados aplaudiram, um aplauso confuso, mas que reconhecia a coragem do ato. Isadora apenas assentiu, uma única vez, um gesto que não significava perdão, mas o recebimento da dívida. A condição fora cumprida. Apesar da reconciliação pública com parte da família, o abismo entre ela e Marcelo era intransponível. Ele assistiu à cena com o rosto impassível, uma máscara de humilhação e raiva contida. Mais tarde, ele a abordou perto da saída, longe dos olhares curiosos. Satisfeita, você conseguiu o que queria. Humilhou a todos nós. Isadora o olhou, não com raiva, mas com uma tristeza profunda. A tristeza de quem olha para um estranho que um dia amou.
Eu não queria humilhar ninguém, Marcelo. Eu queria que vocês entendessem, mas vejo que você ainda não entendeu nada. Ela se aproximou, a voz baixa, apenas para ele ouvir. Você não me traiu só como esposa, me traindo com outra mulher. Isso talvez com o tempo eu pudesse tentar entender. Mas você me traiu como mulher. Você usou minha força, meu trabalho, meu dinheiro, para me diminuir, para me apagar, para me transformar em nada. Você tentou quebrar meu espírito, e isso, Marcelo, não tem perdão. Ela tirou a aliança de ouro branco do dedo, o metal frio contra sua pele. Nosso casamento acabou. Não hoje. Acabou no dia em que você decidiu que eu era descartável. Ela colocou a aliança na palma da mão dele e fechou seus dedos sobre ela. Adeus, Marcelo. Ela se virou e caminhou para a saída, sem olhar para trás. O som da música da festa parecia vir de outro mundo, um mundo ao qual ela não pertencia mais. Ao passar pela porta, sentiu uma presença ao seu lado. Era Ricardo, o dono do buffet. Ele não disse nada, apenas a acompanhou em silêncio até o estacionamento. Quando ela chegou ao seu carro, ele finalmente falou, a voz gentil e cheia de um respeito que ela não sentia há muito tempo. O que você fez hoje lá dentro exigiu uma força que poucas pessoas têm. Eu sempre te admirei como profissional, Isadora. Hoje eu passei a te admirar como ser humano. Isadora sentiu um nó se formar em sua garganta, mas não era de tristeza, era de gratidão. Naquela noite escura, naquele estacionamento vazio, uma pequena luz de reconhecimento genuíno brilhava para ela. Era o fim de um capítulo doloroso, mas talvez, apenas talvez, o começo de algo novo. A noite estava fria, mas o ar que Isadora respirava no estacionamento silencioso parecia mais puro do que qualquer outro que já enchera seus pulmões. As palavras de Ricardo, simples e sinceras, pairavam entre eles, um bálsamo inesperado para uma ferida que ela mal começara a entender. O que você fez hoje lá dentro exigiu uma força que poucas pessoas têm. Eu sempre te admirei como profissional, Isadora. Hoje, eu passei a te admirar como ser humano. Ela se virou para ele, a luz fraca do poste iluminando o rosto de um homem que, até aquele momento, fora apenas um parceiro de negócios confiável. Mas agora, em seus olhos, ela não via apenas um fornecedor. Via um aliado. Alguém que, de sua posição privilegiada nos bastidores do evento, compreendera a totalidade do drama, a injustiça e a força necessária para corrigi-la. Um nó se formou em sua garganta, mas pela primeira vez em semanas não era de angústia ou raiva. Era o prenúncio de uma emoção que ela quase esquecera, a gratidão por ser vista. Obrigada, Ricardo. Ela conseguiu dizer, a voz um pouco rouca. Suas palavras significam mais do que você imagina. Ele sorriu, um sorriso gentil que suavizava os traços de seu rosto marcados por anos de trabalho duro na cozinha. Eu vi o que eles tentaram fazer. E vi como você transformou o veneno em remédio. Não um remédio para eles, mas para si mesma. Isso é raro. Ele não tentou consolá-la, ou oferecer conselhos vazios. Ele apenas testemunhou sua força e a validou. Naquele momento, Isadora percebeu a profundidade da solidão em que vivera nos últimos anos de seu casamento. Estava cercada por uma família que a via como um recurso e por um marido que via seu sucesso como uma ameaça velada. Ricardo, em poucos minutos, ofereceu-lhe um nível de compreensão que Marcelo não fora capaz de dar em 15 anos. Ele a acompanhou até a porta de seu carro, um gesto de cavalheirismo silencioso. Antes que ela entrasse, ele tocou seu braço levemente, um contato breve, mas carregado de respeito. Você merece alguém que veja sua força e seu coração todos os dias, Isadora. Não apenas quando é conveniente. Com um último aceno, ele se afastou, deixando-a com aquelas palavras ecoando em sua mente. Ela entrou no carro e ficou ali por um longo momento, observando-o se afastar.
Aquele encontro não foi um flerte, não foi o início de um romance, mas foi algo talvez mais importante. Foi a primeira rachadura na muralha de gelo que se formara ao redor de seu coração. Foi a prova de que existiam homens capazes de admirar uma mulher forte sem se sentirem diminuídos por ela. A separação de Marcelo foi menos uma batalha e mais uma rendição. Ele, que inicialmente esbravejou e ameaçou, pareceu murchar quando percebeu que a decisão de Isadora era irrevogável. A mulher que ele tentara humilhar era a mesma que assinava os cheques que mantinham seu padrão de vida. Sem ela, ele era apenas o herdeiro de uma empresa de importação de médio porte, com um estilo de vida que não conseguiria mais sustentar. O divórcio foi rápido e clínico. Isadora foi generosa, mas não tola. Ela lhe deu o que era dele por direito, mas cortou todos os laços financeiros que o ligavam ao império da Celebrare. Marcelo, amargurado, viu-se livre para buscar sua nova dinâmica com Laura, a prima da noiva, mas descobriu que o brilho da conquista se apaga rapidamente quando não há mais o poder e o prestígio de uma esposa como Isadora para sustentar a fantasia. Ele amargou a perda, não apenas da mulher, mas do status que ela lhe proporcionava, uma lição tardia e dolorosa sobre o verdadeiro valor daquilo que ele nunca soube apreciar. Para Isadora, os meses seguintes foram de redescoberta. Viver sozinha pela primeira vez em mais de uma década foi inicialmente assustador. O silêncio da casa era um companheiro constante. Mas, aos poucos, ela começou a preencher esse silêncio não com ruído, mas com sua própria essência. Voltou a pintar, um hobby que abandonara por falta de tempo. Passou a fazer longas caminhadas nos parques da cidade, não para exercitar o corpo, mas para acalmar a mente. Reatou amizades que haviam sido negligenciadas em meio à rotina do casamento. Ela descobriu que a solidão não era um vazio, mas um espaço para ser ela mesma, sem filtros, sem a necessidade de se adaptar às expectativas de ninguém. Seu relacionamento com a família de Marcelo encontrou um novo e estranho equilíbrio. Léo e Júlia, atados a ela pelo empréstimo mensal, eram respeitosos e distantes. A dívida era um lembrete constante de sua falha, mas também da graça que lhes fora concedida. Isadora, por sua vez, tratava-os com uma cordialidade profissional, recebendo os pagamentos sem comentários. Uma credora silenciosa que lhes ensinava, a cada boleto, uma lição sobre responsabilidade. A relação nunca mais seria calorosa, mas havia nela uma base de respeito forçado, que era, de certa forma, mais honesta do que a falsa intimidade de antes. E Ricardo? Ele reapareceu em sua vida algumas semanas depois do casamento, sob o pretexto de discutir um novo contrato. O encontro de negócios rapidamente se transformou em uma conversa longa e agradável sobre a vida, sobre sonhos e sobre as cicatrizes que todos carregamos. Ele era um homem divorciado, pai de uma filha adolescente, alguém que também conhecia a dor da perda e a força da reconstrução. Eles descobriram afinidades que iam muito além do mundo dos eventos. Compartilhavam um amor pela gastronomia, um senso de humor irônico e, o mais importante, um profundo respeito pelo trabalho e pela integridade um do outro. O primeiro encontro não oficial foi um convite dele para conhecer um pequeno restaurante italiano que acabara de abrir. A noite foi leve, cheia de risadas. Com Ricardo, Isadora não precisava ser a dona da Celebrare ou a ex-esposa traída. Ela podia ser apenas Isadora. Ele ouvia suas histórias com interesse genuíno, celebrava suas conquistas sem um pingo de inveja e falava de suas próprias vulnerabilidades com uma honestidade desarmante. Ele não se intimidava com seu sucesso. Ele o admirava. Ele não via sua força como uma ameaça, via-a como parte de quem ela era. O relacionamento deles floresceu lentamente, como uma receita complexa que exige tempo e paciência.
Foi construído sobre a base sólida da amizade e do respeito mútuo. O primeiro beijo aconteceu meses depois, em uma noite chuvosa, após um jantar em que ela se pegou pensando que não se sentia tão feliz e em paz há anos. Foi um beijo que não tinha o fogo da paixão adolescente, mas o calor reconfortante de um porto seguro. Era um amor adulto, um amor que não buscava completar o outro, mas caminhar ao lado, em parceria. Com Ricardo, Isadora aprendeu que o verdadeiro amor não apaga quem você é. Ele joga luz sobre a sua melhor versão. Ele a amava por sua força, por sua inteligência, por sua generosidade e até mesmo pela dureza que ela fora forçada a aprender. Ele amava a mulher inteira, com todas as suas camadas. Um ano depois do fatídico casamento, Isadora estava em seu novo apartamento, um espaço luminoso com vista para o parque, que ela decorara exatamente ao seu gosto. Ricardo estava na cozinha, preparando o jantar, o som de sua risada se misturando ao chiado da panela. O celular dela vibrou. Era uma notificação do banco, o pagamento da 12ª parcela do empréstimo de Léo e Júlia. Um lembrete de um passado que já não doía mais. Era apenas um fato, uma cicatriz que contava a história de como ela se partiu e se refez, mais forte e mais inteira do que antes. Ela olhou para Ricardo, que a chamava para provar o molho, e sorriu. Um sorriso genuíno que vinha do fundo da alma. Ela havia perdido um casamento, mas ganhara a si mesma. E, no processo, encontrou um amor que não exigia que ela fosse menor para que ele se sentisse grande. Um amor que celebrava a rainha que ela sempre fora. E assim termina a jornada de Isadora. Uma história sobre o poder que reside em nós, muitas vezes adormecido, esperando o momento certo para despertar. Uma história que nos lembra que o respeito não é um favor, é a base de qualquer relação. Espero que vocês tenham se conectado com a força da Isadora tanto quanto eu. Que a trajetória dela sirva de inspiração para que a gente nunca, jamais, aceite menos do que merecemos. Agora, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que acharam desta história? Qual foi o momento que mais te marcou? De 0 a 10, que nota você daria para a virada de vida da nossa protagonista? Deixa seu comentário aqui embaixo. Eu vou adorar ler e responder cada um. E se você, assim como eu, acredita que histórias de superação e empoderamento precisam ser contadas e compartilhadas, faça parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e, claro, deixe aquele like que nos ajuda a levar essa mensagem para mais e mais pessoas. Um grande abraço e até a próxima história.